A Ele toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Shalom, bom dia, os que estão aqui, os que estão acompanhando pelas redes sociais. Mais um dia de fôlego de vida e que seja totalmente para a glória do Senhor. Neste culto de domingo, logo de manhã, domingo de celebração, dia 3 de abril do ano de 2022. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Nós temos um dia inteiro para viver o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. O ontem passou, mas que nós venhamos aprender com as coisas que nós vivemos ontem e possamos fazer diferente hoje naquilo que erramos e continuar naquilo que o Espírito Santo nos conduziu e nós obedecemos e conseguimos realizar para a glória do Senhor e nós tivemos êxito. Que venhamos aprender com os nossos erros, mediante a palavra de Deus. Amém? Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Vamos lá para Tiago, o livro de Tiago, no capítulo 1. Glórias ao Senhor. O que passou, passou. Hoje é um dia novo, que sejamos atentos à palavra do nosso Deus e com certeza, como o Senhor Jesus Cristo disse que seria, o Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de Jesus. E sem o Espírito Santo nós não conseguimos realizar a obra de Deus e nem conduzir as nossas vidas. Se ouvirmos atentamente, se obedecermos, teremos êxito. Pois o Senhor conhece todas as coisas e sim, Ele tem o controle de todas as coisas. Mas aquilo que depende de nós, nós precisamos realizar. E ainda assim, tem que ser na direção do Senhor. Para ter êxito, senão não tem. Olha o que diz aí no versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ao povo de Deus, ou às 12 tribos, espalhados entre as nações, saudações. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então considerem isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte alguma coisa. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe, e Ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Amados do Senhor, todos nós estamos passando por provações e por dificuldades, sejam elas de qualquer natureza, mesmo quando está tudo bem no financeiro ou no trabalho, nós temos dificuldades em nós mesmos, conosco mesmo, em nos colocarmos na palavra do Senhor, em vivermos a palavra do Senhor. Coisas como disse Paulo, aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Aquilo que ele não queria, era justamente o que ele fazia. E com certeza nós que ouvimos a palavra, quando agimos de uma maneira diferente daquela que o Espírito Santo nos pede, nos ensina, traz tristeza, traz dor, às vezes traz desânimo. Puxa Deus, eu não consigo realmente realizar isso, não consigo me doutrinar nisso, não consigo me disciplinar nisso. Quando chega no momento de realizar e viver aquilo que o Senhor já me ensinou, já me direcionou, já colocou em mim, eu permito a minha carne vencer e eu faço de maneira diferente, que não agrada ao Senhor. Isso traz tristeza em nós. Mas como ouvimos aqui no início, quem será salvo? Então quem será salvo? Os discípulos perguntaram para Jesus. E Jesus respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Deus nos deu essa possibilidade. Não pelas nossas obras, não por isso nós deixaremos de cumprir as obras que Jesus nos pede,
mas é só com o Espírito Santo que nós vamos alcançá-las. E Deus, Ele cria, Ele permite situações, e nós criamos, na verdade, as situações. Ainda Deus nos permite situações que nos tiram do lugar, que nos tiram do conforto, do nosso hábito diário. E aí vem um momento de nós sermos provados. É esse o momento de sermos provados. Aonde eu estou andando numa situação que eu não tenho domínio. Que eu não estou habituada com aquela situação. E ali é a oportunidade de eu acalmar e permitir que o Espírito Santo venha me conduzir. Venha nos conduzir. E é difícil estar fora do nosso lugar. É difícil estar fora das coisas que nós estamos habituados. Parece que estamos andando nas nuvens, parece que estamos dormindo, não é nada daquilo. Eu não tenho o hábito disso, está diferente, está diferente. Eis o momento de acalmarmos, vivermos na paz de Jesus mesmo. Ouvirmos a palavra, permitirmos o Espírito Santo nos consolar. Parece que quando nós estamos dormindo, as grandes notícias, as coisas que vêm, que você não recebe logo de impacto. Tem um tempo para você absorver aquela situação que está vindo sobre você. Nesse momento parece que você está dormindo. Mas não é na situação de estarmos dormindo que eu estou dizendo. É na situação de nós descansarmos em Deus, de nós recebermos as coisas com paz e com tranquilidade e não sairmos da direção do Espírito Santo. Nestes momentos não somos nós que nos dominamos. Precisa ser o Espírito Santo que nos domina, para que naquela situação, tudo que o Senhor estabeleceu aconteça. Que não seja a nossa mão a realizar do nosso jeito, como nós estamos acostumados a fazer. Nós temos uma rotina. E o nosso corpo está habituado àquela rotina. Então, conscientemente ou não, nós já agimos das maneiras que nós estamos acostumados. Nosso corpo já está treinado. E quando sai daquela rotina, e que nós venhamos sair da nossa rotina espiritual, normal, e seja a rotina do Espírito Santo. E seja o domínio do Senhor. E que em nome de Jesus vocês consigam compreender o que o Espírito Santo está tentando passar. Que eu consiga passar isso para vocês. Não é a nossa rotina carnal. Não são as nossas obras. É a obra do Senhor em nós. É o Espírito Santo tendo total domínio sobre nós. E mesmo tudo fora do contexto dos nossos olhos e da nossa carne, do nosso natural, seja o Espírito Santo que domine, porque é tudo para Ele, por Ele, tudo por Jesus, para Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória, e na direção do Espírito Santo nós teremos o fruto, nós iremos produzir os frutos que o Senhor precisa que venhamos produzir. E é difícil sairmos do nosso natural. E Deus está nos dizendo aqui o Senhor está nos dizendo que as provações, elas nos dão essa oportunidade de crescer, sair do nosso lugar, sabe? Nos dá a oportunidade de crescer. E só conseguiremos ter êxito quando sairmos dessas situações, quando vierem essas situações, se nós estivermos com intimidade com o Espírito Santo. E se nós dermos a oportunidade dele nos consolar. Pois ele fala a todos nós. Ele fala, ele alerta, ele avisa, ele explica, ele ensina. Ele fala nos nossos corações. Mas é o momento de nós silenciarmos as outras vozes, até mesmo do nosso desespero, da nossa carne, do nosso jeito de fazer. Não, esse é o meu jeito de fazer. Não, não pode ser mais. Nós não pertencemos a nós mais. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. E é o Senhor que tem que ter domínio de nós mesmos. E aqui ele está dizendo, para que o nosso caráter, no versículo 4, não é? Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Ou seja, o que Tiago está dizendo aqui pelo Senhor? As provações, elas virão, não adianta você orar para que não venha dificuldades, pois elas virão, se não é numa área, vai ser em outra. E sabe qual é a área que mais nos derruba? Não é o financeiro.
é quando nós não alcançamos realizar algo que nós sabemos que temos que fazer para o Senhor. O financeiro vai passar, o Senhor Ele vai trazer a provisão, uma hora ou outra vai vir. Mas quando a palavra nos confronta e nós não conseguimos realizar aquilo que Deus nos pede, porque nós estamos agindo da maneira errada, para onde iremos? Se não obedecermos o Senhor, não conseguimos nos sujeitar ao Senhor Jesus Cristo, todo o resto vai se quebrar em um momento. Porque o mal espera uma oportunidade. E nós abrimos as portas para que ele entre quando nós permitimos, quando nós desobedecemos e não entregamos o controle ao Espírito Santo. Então, ele está nos dizendo que as situações virão, mas que nós precisamos estar com perseverança. Errei hoje, Senhor, me perdoa, me direcione, tenha o domínio da minha vida, Senhor. Pararmos e termos um tempo de análise das nossas vidas com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Não adianta o tempo que nós corremos e achamos que nós vamos conseguir agradar ao Senhor com as muitas coisas que nós estamos envolvidos e não respeitamos o tempo que nós precisamos ter diante de Deus. Todas as outras coisas não vão dar certo. Não vão dar certo, porque tem que estar tudo na direção do Senhor, senão não vai acontecer. Não é o meu muito fazer, é o fazer na direção do Senhor. Estou envolvido em tantas coisas, mas se eu não tenho aquele tempo com o Senhor, não vai dar certo. Então as provações virão, continuem em perseverança. Continuando aí. Agindo com a perseverança, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa, e serão fortes de caráter, ou seja, nenhum vento de qualquer outra situação fora do Senhor vai nos conduzir para longe do Senhor mais. Não haverá sincretismo. Nós misturamos muito as coisas de Deus com coisas totalmente naturais, e até mesmo se não analisarmos e não estivermos ajustados no Senhor, nós permitiremos doutrinas demoníacas, coisas que não agradam o Senhor, misturados com o culto que nós estamos realizando para Deus. E isso é algo tão para nós, na nossa carne, tão intrínseco em nós, porque aprendemos desde criança. É tão natural que nem percebemos que estamos fazendo. Porque já não é pecado. Aprendemos desde crianças, sem saber. Ou pela família, ou pelo meio que vivemos, ou pela escola, ou pelos amigos, ou por nós mesmos. E não é isso que o Senhor quer de nós. Fortes de caráter. O que é não para Deus é não para nós também, sem doer, sem murmurar, sem reclamar. Não é possibilidade para mim. Aquela situação não é possibilidade para mim. Tudo posso, tudo é lícito para todos os outros, se quiserem, mas para mim não é, porque para Deus não é, então para mim não é. Porque me afasta do Senhor, então para mim não é. Aquele comportamento, aquele pensamento, aquela situação, aquele meio, não é para mim, porque não agrada ao meu Senhor. Então todas as situações, como diz Romanos 8, 28, se eu não me engano, todas as coisas cooperam. É Romanos 8. Todas as coisas cooperam. Todas as situações cooperam para aqueles que foram chamados por Deus e pelo seu decreto. Para que nós venhamos ser fortes de caráter, ser íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Porque só o Senhor, a presença do Senhor nos basta. Para onde iremos? Para longe do Senhor, para onde iremos? Não há nenhum lugar na face dessa terra que venha saciar a nossa alma se o Senhor não estiver conosco. Nada vai nos alegrar, tudo é cinza, tudo é vazio, tudo é esquisito. Tudo é estranho, tudo é ruim longe de Deus para nós. Tudo. E todas as provações que estão vindo, há momentos que nós estamos tão cansados
E ali nós murmuramos, ali nós somos nós mesmos, não é? Diante das dificuldades é que nós vemos quem somos. E é difícil ver quem nós somos. É difícil porque você vai culpar quem? Pelo que você é, você vai culpar quem? Ok, o que passou, passou, o que vivemos, vivemos, mas aqui nós temos a oportunidade de mudança. Nós estamos recebendo a palavra para mudarmos, nós temos o auxílio do Espírito Santo para sermos transformados. Então o que passou já foi, não posso mudar. Eu posso mudar daqui para frente. Os próximos minutos que vêm agora é que eu posso, pelo Espírito Santo, na direção dele, mudar. Permitir ser transformado. Permitir que o meu caráter seja mais forte na direção do Senhor. Que eu realmente rejeite as coisas que não são de Deus para a minha vida, por mais que elas me custem. Mas o preço mais caro que possa me custar não é mais caro do que o preço que Jesus pagou por mim, que Deus pagou por mim, pagou por nós. Não é mais caro. E não tem nada que eu possa oferecer em lugar disso, se eu perder o que Jesus tem para mim, o que Jesus tem para nós, para cada um de nós. O preço do sangue derramado na cruz, não há nada nesse mundo. E não vai haver outra situação como essa. É só essa. E essa é a que vale. E é para todos. Se não aceitarmos, se não nos rendermos, se não colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nós iremos ficar. Se nós não mudarmos, não permitirmos o Espírito Santo nos moldar e produzir em nós os frutos que Ele deseja, não vamos conseguir. É simples assim. É simples assim. Ou eu me moldo, ou eu pago o preço de calar-me, de pedir para Deus me mudar, transformar o meu pensamento, ou eu sujeito o meu pensamento ao Senhor Jesus Cristo, para que as minhas ações, as minhas palavras, o íntimo do meu coração seja transformado, ou eu vou ficar, mesmo sendo escolhida. Quando eu digo eu, são todos nós, somos todos nós. Iremos ficar. Ou permitimos a transformação do Espírito Santo, ou nós iremos ficar. Todos nós ouvimos a palavra, não sejamos como Tiago mesmo disse, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Verdadeiramente com o auxílio do Espírito Santo. E quando dizemos que não sabemos o que fazer, olha o que Deus nos diz no versículo 5, se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe e Ele alegremente lhes dirá. Pois está sempre pronto, Deus está sempre pronto. Nós não estamos, mas Ele está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Mas olha só um alerta que Tiago nos diz. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que Ele lhes diga. Porque, amados, Deus não vai dizer somente aquilo que agrada o nosso coração. E geralmente a tendência da nossa carne é justamente não querer aquilo que Deus quer para nós. A gente quer aquilo que o outro tem. Porque eu acho que o que o outro faz é mais fácil. Então eu quero fazer aquilo que o outro faz. Aquilo que Deus me entregou, a minha carne briga porque não quer realizar aquela situação. Porque me confronta. A ordem que Deus me deu, ela me confronta. Ela me confronta. Deus já me deu a situação, mas me confronta no quê? A mudar. A renunciar. Me chama a me especializar naquilo que Ele me deu, porque tem que estar pronta para toda boa obra. Me tira do lugar, então a minha carne não quer, eu não quero. Me dói. Me põe dentro de uma forma, e não é da minha, é da forma de Deus, é da forma de Deus. Não é da minha forma, não é da minha maneira, é da forma e na forma de Deus. Então vai doer, vai tirar, vai machucar, mas é da maneira dele. Então quando ele diz, me machuca, e às vezes eu quero correr, e às vezes eu quero sair. Pois uma mente duvidosa, eis aqui a minha luta, a nossa luta. É tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento.
Ora eu quero, ora eu não quero. Eu não quero quando dói, quando está tudo bem, quando Deus diz que me ama, quando Deus diz que tem promessas, quando Deus diz que tem realizações, quando Ele começa a contar as coisas que Ele quer realizar, aí é para mim. Aí é para mim, aí eu me alegro. E quando Ele tem honra, aí é para mim. Mas antes da honra eu tenho que servir. Antes da honra eu tenho que realizar. Antes da honra eu tenho que me colocar na forma dEle, da maneira dEle, do jeito dEle. E executar a boa obra por Ele, para Ele e para Ele. E para Ele, não para mim. E para Ele. Para que a glória seja dEle, não para mim. Aí dói. Aí eu não quero. Aí eu não quero entrar na forma de Deus. Aí eu não quero permitir que Deus me mude, me transforme, porque eu estou sempre certa. Precisamos nos moldar naquilo que Deus quer. E não sermos duvidosos. No 7, quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta. Porque Deus sabe que a gente não está com interesse naquilo. Quantas vezes as nossas orações foram orações de, eu não vou nem dizer de água com açúcar. Porque água com açúcar, ela é docinha, mas ela é usada para alguma coisa, ela é para acalmar. Geralmente as pessoas colocam água com açúcar como uma coisa insossa. A água com açúcar e sal é o soro, que traz vida, que ajuda a reanimar o corpo. Então não é nem água com açúcar. É uma oraçãozinha sem graça mesmo. É uma coisinha falada só para dizer que eu falei alguma coisa. Olha, eu pedi para Deus já. Eu já pedi para Deus. Então eu já coloquei essa situação diante de Deus. Eu já conversei com Deus sobre isso. Mas não acontece. Mas que jeito que você conversou com Deus? Com todo o teu coração? Pedindo realmente? Ele olhou na tua mente, no teu coração e viu que era mudança? Ou, gente, a gente não engana Deus. A gente não engana Deus. A gente pode dizer que orou para quem está do lado. Puxa, fulano ora. Fulano ora. E essa situação não muda. Essa situação não acontece e ela não muda. Ela ora, mas ela é de oração, mas não muda. Precisamos nos rever, precisamos nos analisar. Se falarmos de qualquer jeito, não iremos alcançar. Pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado e ora para o outro. Ora ela quer as coisas do Espírito, e quando começa a doer, ela não quer mais as coisas do Espírito. Aí ela se justifica na carne. Precisamos nos moldar. Precisamos nos moldar, segundo a vontade de Deus. Então Deus está dizendo para nós que quando as situações vêm, as dificuldades vêm, que é para que nós venhamos ser fortes de caráter. E quando nos apresentamos diante dele, diante das dificuldades, que nós venhamos prestar atenção naquilo que sai da nossa boca, se realmente é aquilo que está no nosso coração, pois a ele não conseguimos enganar. Mas vamos lá para o capítulo 3 agora. Isso foi só a introdução e que eu consiga fazer isso tudo no tempo certo que o Senhor estabelece para nós. Diz aqui, no capítulo 3, no versículo 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres na igreja, pois nós, os mestres, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio, em tudo o mais. Bom, no que diz a respeito dos mestres, o que vem no coração é o seguinte: cada um esteja no lugar que Deus estabeleceu. Amém? E aqui ele está dizendo que todos nós cometemos erros. Sim, todos cometem. Que venhamos analisar as nossas vidas segundo a palavra e deixar que os outros, aquele a quem Deus deu a ordem para corrigir, que corrija, e aqueles que não têm essa ordem, que apenas orem. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio e tudo mais. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quer que quisermos, por meio de freios em sua boca. Em um leme minúsculo, faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também é a língua. É um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina, e a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo.
Olha que coisa. As nossas palavras, elas nos envenenam. Elas envenenam os outros e nos envenenam. Elas fazem mal para os outros, mas elas nos envenenam. Porque a quem nós estamos servindo quando abrimos a nossa boca? A quem nós estamos trazendo perto de nós quando nós abrimos a nossa boca? É o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Ora, o que nós estávamos falando agora há pouco, até mesmo nas nossas orações, orações que não saem do profundo do nosso coração, palavras lançadas ao vento, nem Deus ouve. Mas ela nos atrapalha. E cria situações para nós que traz ardente destruição e desastre. Os homens têm domesticado ou podem domesticar qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, e qualquer réptil e criaturas do mar, mas nenhum ser humano consegue dominar a língua. Gente, nós não conseguimos dominar a nossa língua, se não for pelo Espírito Santo do Senhor, que no momento certo nos impele a falar, e quando Ele sabe que vai sair algo que não é para falar, Ele nos faz fechar a nossa boca e ficarmos mudos. E é só o Espírito Santo para nos ajudar nisso. Não conseguimos sozinhos. Continuando a leitura, ela é incontrolável, está sempre pronta a expelir o seu veneno mortífero. Aqui, amados, ele não está dizendo de apenas umas pessoas, mas ele está dizendo de todas, inclusive ele se inclui nessa situação. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós precisamos nos render e permitir que o Espírito Santo nos molde plenamente, que Ele tenha pleno domínio, senão nós mesmos vamos estragar as nossas vidas. Nós estragamos. Não é nem o outro. Eu não posso mudar o outro. É o Espírito Santo quem transforma. Mas eu não posso esperar a mudança do outro para que a minha mudança venha. Nós não temos essa situação. Nós podemos mudar com aquilo que o Espírito Santo tem nos trazido. E a nossa própria língua traz desgraça e fogo ardente do inferno sobre as nossas vidas. Ora, amados, nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, diante de todos, dos que estão abaixo da terra, dos que estavam presentes naquele momento, e diante dos céus. E há necessidade de confessar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Olha o poder da palavra. Nós não conseguimos falar sem a língua. Olha o poder da palavra. Deus fez todas as coisas pela palavra. Deus nos entregou todas as coisas pela palavra. A nossa palavra, ela tem um peso diferente quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de todo e qualquer ser humano tem um peso sobre a vida dele, a quem ele chama como Senhor, a quem através de suas palavras ele tem como Senhor. No mundo hoje, sempre, desde que eu me entendo por gente, a gente fala algo querendo dizer outro. Estamos proferindo palavras. Por elas seremos justificados ou condenados. Deus já disse isso. Já está decretado isso muito antes de nós nascermos. Quando nascemos, a Bíblia que nós conhecemos, ela já estava completamente unida num livro só. Livros. Está aqui a Bíblia. Não tem para onde correr. Que o Espírito Santo nos molde. Olha o que diz no 9. Com a língua damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldição contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Acaso pode uma fonte de água jorrar primeiro água doce, depois água amarga? Meus irmãos, acaso podemos colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma videira? E não se pode, tampouco, tirar água doce de um poço salgado. Que fonte de água estamos sendo nós? Nós estamos sendo. Que árvore que nós estamos sendo? Que frutos que nós estamos dando?
Não tem como nós sermos uma espécie de árvore e darmos frutos diferentes. Nem 2 frutos. Nem 2 frutos. E é só o Espírito Santo, porque isso é para toda a humanidade, é para todos aqueles que estão na carne, estão encarnados. O Espírito está aqui dentro e nós estamos respirando. E isso é para todos, para grandes, para pequenos, para altos espiritualmente. É logicamente que aqueles que estão mais crescidos e amadurecidos espiritualmente, o Espírito Santo lhes domina. Então, suas palavras são diferentes. Então, o que nós precisamos buscar? Amadurecimento espiritual. E o Senhor tem nos trazido, como disse lá em Tiago 1, são nas provações, nos confrontando com a palavra mesmo, a palavra nos confronta, é nos moldando, entrando na forma de Deus. Essa palavra hoje ela vem para nos examinar, para que nós venhamos nos examinar conforme ela. Examinar os nossos pensamentos, examinar as nossas atitudes e nos amoldarmos na forma de Deus. Continuando, se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade para que dela manem somente as boas ações. E se vocês as praticarem com humildade, olha o que ele está nos dizendo, então serão verdadeiramente sábios. Porque se eu achar que eu sou sábia demais aos meus olhos, eu vou estar sendo uma tola. Essa sabedoria, ela não vai ser de Deus. Olha o que ele diz aí no 14. Contudo, não se gloriem de serem sábios e bons. Se vocês forem amargos, invejosos e egoístas, esse é o pior tipo de mentira. Ou seja, eu não vou estar na sabedoria de Deus. Porque a inveja e o egoísmo não são espécie de sabedorias de Deus. Eu sou sábio demais, eu sei demais, eu tenho conhecimento demais. Essa sabedoria não é de Deus, ela é do inimigo. Olha o que ele diz aqui. Essas coisas são terrenas, materiais e demoníacas. É o que o mundo mais diz, fulano é mais sábio que ciclano. E Deus diz que ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias conforme esse mundo. Porque as coisas loucas, às vezes, não entram nos moldes do Senhor, no mundo, mas Deus tem domínio sobre elas. Elas se permitem deixar Deus dominar. Então, sejamos loucos por Jesus, não é? Sejamos conforme o que o Senhor estabeleceu por nós. No 17, ele nos diz essa diferença. Entretanto, a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. Depois, calma, amável, compreensiva, repleta de misericórdia e de boas obras. É cheia de bons frutos. Não trata os outros pela aparência e é sincera. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão frutos de justiça. Meus irmãos, não é o que nós mais queremos? Frutos de justiça? Não é o que nós queremos dar para o Senhor? Frutos de justiça? Que no momento de apresentarmos a obra de Deus, a obra que nós fizemos, realizamos aqui nessa terra, o Senhor possa se alegrar e ela não venha se queimar, e que o cesto dos nossos frutos sejam frutos bons, frutos de justiça, frutos do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, frutos do Espírito Santo. E como nós lemos lá no começo, se formos sábios, e essa sabedoria vem de Deus, porque Deus, Ele está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Então nós estamos com tudo para sermos diferentes. Nós temos toda a oportunidade. E Deus sim, Ele tem nos capacitado conforme a Tua palavra. E tem permitido sim situações sobre as nossas vidas para sermos provados, retos e íntegros e fortes de caráter, prontos para toda boa obra. Que não sejamos distraídos naquilo que o Senhor tem nos orientado. Que não venhamos ouvir, dar mais atenção aos barulhos, aos desesperos, às pressas, às situações que o inimigo tenta colocar nas nossas vidas para nos tirar daquilo que o Senhor nos colocou a desempenhar. Quando ele disse no início do capítulo 3, não sejam muitos de vocês mestres, cada um de nós venhamos assumir o nosso lugar, aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, aquilo que Ele nos estabeleceu, pois um corpo, ele não vive só de coração, ele não vive só de cérebro, ele não é só pele, ele não é só pé, ele não é só uma parte do corpo.
E quando tudo está funcionando bem, vai tudo bem, nós somos o corpo de Cristo. E o Senhor quer que nós venhamos caminhando e funcionando tudo bem. Tudo bem. Ninguém assuma o lugar de ninguém. Antes, peça sabedoria para o Senhor e entre naquilo que o Senhor deseja. Para que nós sejamos aqui, como Ele disse no versículo 18, que eu vou ler para nós orarmos para finalizar. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão o fruto da justiça. Amém? Que sejamos pacificadores. Que sejamos aqueles que levam o amor e a palavra do Senhor em verdade, na direção do Espírito Santo, naquilo que o Senhor deseja para nós. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. O Senhor tem coisas novas, tem coisas diferentes. E precisamos vencer essas batalhas, precisamos nos vencer. Essa palavra vem para nós nos vencermos, para nós nos moldarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para nós olharmos para as dificuldades hoje que se apresentam nas nossas vidas e termos a certeza que essa situação veio ou foi permitida por Deus por decisões erradas nossas. Pois bem, vamos pedir perdão ao Senhor, voltar atrás e seguirmos a direção dEle para sairmos dessas situações. Mas que ela nos torne fortes de caráter. Fortes de caráter. Aqueles que estão prontos para toda boa obra. Que vem aquela dificuldade, como disse a palavra, uma oportunidade para nós crescermos. E não uma oportunidade para nós murmurarmos. Ou jogarmos a culpa sobre outra pessoa. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã. Precisamos que o Senhor nos molde, Senhor, segundo a Tua palavra. Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos transforme. Há momentos, Senhor, e situações que nós somos tirados do nosso lugar, Pai. Que nós estamos em situações, oh Deus Todo-Poderoso, que nós realmente não temos o domínio, Senhor. Não temos o controle. E glórias a Deus por isso. Que o Senhor venha controlar, Senhor. Pois o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós entregamos a Ti o controle das nossas vidas, Senhor. O controle dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, do nosso coração. Para que as nossas atitudes, as nossas obras sejam obras do Senhor, Pai. Que nós sejamos fortes de caráter, Deus Todo-Poderoso. Aqueles que sabem que se não agrada o Senhor, nós venhamos nos afastar mesmo, Senhor, por mais que nos custe algo que trabalhamos ou que desejamos, Senhor, mas que nós venhamos compreender totalmente consolados pelo Teu Espírito Santo, para não ficarmos murmurando, ou reclamando, ou chorando, como o povo quando saiu do exército, que chorava pelas panelas de carne, que chorava até pelas cebolas, Senhor, meu Deus eterno, que era a comida do Egito, e não via, Senhor, a Tua libertação, e não via um amor que o Senhor estava cuidando deles, e não via que tinha uma coluna de fogo durante a noite, que os protegia, oh Deus eterno, que mantinha os inimigos longe, não viam a coluna, não olhavam com olhos de amor para aquela nuvem durante o dia, Pai, não viam aquele sinal que o Senhor dava, naquela nuvem que era a presença do Senhor junto deles, Pai, que mostrava e caracterizava que era o Senhor que cuidava deles em todo o tempo e que dava direção para onde eles deveriam ir, pois a Tua palavra diz que quando a nuvem se levantava, todo o povo levantava o acampamento para seguir a direção do Senhor, Pai. E ainda assim, aquele povo chorava, querendo voltar para o Egito, ou por água, ou por comida, ou seja, pelas necessidades básicas. E o Senhor dava todas as necessidades básicas para eles, Senhor. Mas não era da maneira como eles achavam que deveriam ser. E nós estamos assim, Senhor. Nós estamos medindo o Teu amor e o Senhor, e sermos do Senhor, com as coisas que o Senhor nos dá. E não é dessa maneira, Senhor. E não é dessa forma, Senhor. Oh Deus, abre o nosso entendimento. Muda a nossa visão, Senhor. Tenha o controle da nossa vida plenamente, Senhor. Nesta manhã nós entregamos o controle das nossas vidas novamente nas Tuas mãos e não queremos tirar mais. Que nós venhamos ver as dificuldades, as situações e conseguirmos olhar essas coisas e aplicar a Tua palavra nelas. Viver conforme a Tua palavra, na Tua direção,
para que sejamos vitoriosos, para que tenhamos êxito, para que venhamos produzir os frutos que o Senhor deseja, Pai. Oh Deus, onde o Senhor passava, Senhor Jesus Cristo, o Senhor curava, o Senhor sarava, o Senhor mudava aquele lugar, o Senhor mudava aquelas pessoas que se permitiam. O que nós temos feito, Deus? Nós temos moldado, transformado, nós temos sido resposta de Deus, nós que temos clamado ao Senhor, nós que temos ouvido a Tua palavra, nós que dizemos que somos o Senhor, nós temos transformado a vida das pessoas para melhor ou para pior. Nós temos levado o amor e muitas vezes sim, palavras duras, palavras de correção, palavras de mudança. Mas o que temos dado para as outras pessoas? Temos sido pacificadores ou só desordeiros? Oh Deus, resplandece a Tua luz em nós, nos coloca em equilíbrio, nos coloca na Tua vontade. O Senhor disse que o Senhor Jesus Cristo seria o primeiro de muitos e nós queremos ser como o Senhor Jesus Cristo. Tenha o controle das nossas vidas, Senhor. Nós entregamos a Ti o controle das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada vez que a minha